1 Reis, capítulo 3. Salomão fez um acordo com o faraó, casando-se com a filha do rei do Egito. Ele a trouxe para a cidade de Davi, até que a construção do palácio real fosse concluída, bem como a do templo do Eterno e a do muro de Jerusalém. Enquanto isso, o povo adorava em santuários locais, porque até então não tinha sido construído um templo ao nome do Eterno. Salomão amava o Eterno e perseverava em viver de acordo com as determinações de seu pai Davi, mas prestava culto nos santuários locais, oferecendo sacrifícios e queimando incenso. O rei foi oferecer sacrifícios em Gibeon, o mais conhecido dos santuários locais. Ele sacrificou ali 1000 ofertas queimadas sobre o altar. Naquela noite em Gibeon, o Eterno apareceu a Salomão num sonho. Deus disse: "O que você deseja? Peça o que quiser." Salomão disse: "Foste muito generoso para com meu pai Davi, e ele se manteve fiel a ti. Seus relacionamentos eram corretos e justos. Agora continuas demonstrando esse imenso amor, providenciando um sucessor que hoje se assenta no trono dele. Aqui estou. Tu, ó Eterno, meu Deus, fizeste o teu servo reinar no lugar de meu pai Davi. Sou muito jovem e ainda não tenho a experiência necessária para esta tarefa. Mas estou aqui, no meio do povo que escolheste, um povo forte e muito numeroso. Portanto, o meu pedido é este: dá-me um coração compreensivo para conduzir o teu povo, para que eu possa entender bem a diferença entre o bem e o mal. Pois quem poderá por si só dirigir um povo tão grande?" O Senhor Deus se agradou do pedido de Salomão e disse a ele: "Já que não pediu longevidade, riquezas, nem a destruição dos inimigos, mas a capacidade para administrar e governar bem, você terá o que pediu. Vou dar a você um coração sábio e maduro. Nunca houve ninguém igual a você antes, e nunca haverá depois de você. E como bônus, você também terá riqueza e fama, coisas que não pediu. Nenhum rei da terra se igualará a você. Se você não abandonar os meus caminhos e seguir os ensinamentos que seu pai seguiu, você terá uma vida longa." Salomão acordou e pensou: "Que sonho!" Ele voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor e adorou, sacrificando ofertas queimadas e ofertas de paz. Em seguida ofereceu um banquete a todos os que estavam a seu serviço. Um dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Meu senhor, esta mulher e eu vivemos na mesma casa. Enquanto estávamos juntas, eu tive um bebê. 3 dias depois, ela também teve um bebê. Não tinha mais ninguém na casa e o bebê desta mulher morreu durante a noite, quando ela, dormindo, deitou sobre a criança. Eu dormia profundamente. Então ela se levantou, pegou o meu filho e o pôs ao seu lado, e depois acomodou o filho morto ao meu lado. Quando acordei de madrugada para amamentar meu filho, estava ali o bebê morto. Mas depois de clarear o dia, percebi que não era o meu bebê." A outra mulher interrompeu: "Não foi assim. O bebê vivo é meu. O morto é que é seu." A primeira mulher protestou: "De jeito nenhum. Seu filho está morto. O meu é que está vivo." E começaram a bater boca diante do rei. O rei disse: "O que devemos fazer? Você diz que o filho vivo é seu e o morto é dela. Ela diz que não, que o morto é seu e o vivo é dela." Depois de refletir alguns momentos, o rei ordenou: "Tragam-me uma espada." E trouxeram a espada para o rei. Ele ordenou: "Cortem o bebê vivo em 2. Deem metade para uma e metade para a outra." A verdadeira mãe do bebê vivo, comovida pelo filho, disse: "Não, meu senhor. Dê a ela o bebê, mas não o mate." Mas a outra disse: "Se não posso ficar com ele, você também não ficará. Pode cortar o bebê."
O rei deu seu veredito. Deem um bebê vivo à primeira mulher. Ninguém matará o bebê. Ela é a verdadeira mãe. A notícia sobre a perspicácia do rei se espalhou por todo Israel. Todos ficaram admirados de sua capacidade de julgar, sabendo que era a sabedoria proveniente do Eterno. 1 Reis, capítulo 4. O rei Salomão começou bem o seu reinado sobre Israel. Estes eram os principais oficiais de seu governo: o sacerdote Azarias, filho de Zadoque; secretários Eliofere e Aías, filhos de Cisa; historiador Josafá, filho de Ailude; comandante do exército Benaia, filho de Joiada; sacerdotes Zadoque e Abiatar; superintendente dos administradores regionais Azarias, filho de Natã; sacerdote e conselheiro do rei Zabude, filho de Natã; administrador do palácio Aizar; supervisor dos trabalhos forçados Adonirão, filho de Abda. Salomão tinha 12 administradores regionais distribuídos em Israel. Eles forneciam mantimento para o rei e sua administração. Cada um era responsável por fornecer o mantimento durante um mês do ano. Estes são os nomes deles: Ben-Hur, nos montes de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalbim, Bet-Semes e Elon Bet-Hanã; Ben-Hesed, em Arubote, Socó e em toda a região de Hefer; Ben-Abinadab, em Nafote-Dor. Ele era casado com Tafate, filha de Salomão; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e em Megido, e em toda a Bet-Seã, perto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, adiante do território de Joquemeão; Ben-Gueder, em Ramote-Gileade, e nas aldeias de Jair, filho de Manassés, em Gileade e na região de Argobe, em Bazã, junto com suas 60 cidades muradas e com trancas de bronze nas portas; Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaas, em Naftali. Ele se casou com Basemate, filha de Salomão; Baaná, filho de Rusai, em Azer, em Bealote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele administrava sozinho todo o distrito. A população de Judá e de Israel tinha crescido muito. Era numerosa como a areia da praia. Todas as suas necessidades eram supridas. O povo comia, bebia e estava contente. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates a leste até o território dos filisteus a oeste, estendendo-se até a fronteira do Egito. Estes reinos pagavam impostos e estiveram sob o domínio de Salomão durante toda a sua vida. O suprimento diário do palácio de Salomão era 30 tonéis de farinha da melhor qualidade, 60 tonéis de farinha comum, 10 novilhos gordos, 20 bois de pasto, 100 ovelhas, veados, gazelas, corças e aves domésticas em grande número. Salomão dominava sobre os reinos e reis a oeste do rio Eufrates, de Tifsa a Gaza. Todo o território estava em paz. Durante a vida de Salomão, todos os habitantes de Israel e Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, viviam em segurança e tinham saúde. Todos estavam satisfeitos com o que possuíam. Salomão tinha 40.000 cocheiras para os cavalos que puxavam os carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os administradores regionais, de acordo com o mês designado, entregavam os suprimentos destinados ao rei Salomão e a todos os que eram sustentados pelo palácio. Sempre havia fartura. Eles também levavam ao lugar designado a cota de cevada e de pasto para os cavalos.
Deus concedeu a Salomão muita sabedoria, conhecimento profundo e inteligência sem medida. Não havia nada que não estivesse ao alcance de seu intelecto. Sua sabedoria superava em muito a dos sábios do Oriente e sobressaía ao saber do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, mais que Etã, o Ezraíta, mais que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Ele era famoso em todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e seus cânticos chegaram a 1.005. Ele conhecia tudo sobre plantas, desde os grandes cedros que crescem no Líbano até o isopo que cresce nas frestas do muro. Ele entendia tudo de mamíferos, aves, répteis e peixes. As pessoas vinham de todas as nações para ouvi-lo falar. Eram, na maioria, emissários de reis que souberam da sua reputação e sabedoria. 1 Reis, capítulo 5. Hirão, rei de Tiro, quando soube que Salomão tinha sido coroado rei no lugar de Davi, mandou embaixadores a Israel. Esse rei sempre teve bom relacionamento com Davi. Salomão mandou dizer a ele: Você sabe que meu pai Davi não pôde construir um templo em homenagem ao Eterno, porque teve de lutar o tempo todo em toda parte, até que o Eterno pusesse todos os seus inimigos sob o seu domínio. Agora o Eterno concedeu a paz a todo o território. Não temos inimigos, não enfrentamos hostilidades. Creio que é o momento certo para construir um templo em homenagem ao meu Deus, de acordo com a promessa do Eterno a meu pai. Seu filho, que o substituirá no seu trono, construirá uma casa em minha homenagem. Por isso preciso da sua ajuda. Peço que autorize o corte de cedros na floresta do Líbano. Meus lenhadores trabalharão em parceria com os seus, e pagarei aos seus funcionários o salário que for estipulado. Você sabe que entre o meu povo não há ninguém que saiba cortar madeira como os sidônios. Quando Hirão recebeu a mensagem de Salomão, ficou muito contente e exclamou: Bendito seja o Eterno, que deu a Davi um filho tão sábio para governar aquela grande nação. Ele mandou dizer a Salomão: Recebi seu pedido de cedros e pinheiros. Você terá tudo o que desejar. Os meus lenhadores levarão a madeira da floresta do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar até o local que você determinar. Ali ela será desamarrada para você poder levar. Peço apenas que se responsabilize pela alimentação dos meus funcionários. Foi assim que Hirão forneceu toda a madeira de cedro e de pinheiro que Salomão desejava. Em troca, Salomão deu a Hirão 20.000 tonéis de trigo e 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. A mesma quantidade era enviada cada ano. O Eterno deu sabedoria a Salomão, como tinha prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão, formalizada por meio de um tratado. O rei Salomão arregimentou 30.000 homens de todas as partes de Israel. Ele os agrupou em turnos de 10.000 por mês para trabalhar na floresta do Líbano. Eles trabalhavam 1 mês e descansavam 2. Adonirão era o chefe dos trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 trabalhadores não qualificados e outros 80.000 cortadores de pedra nas montanhas. Tinha ainda 3.300 mestres de obra para supervisionar o trabalho e os funcionários. Seguindo as ordens do rei, eles transportavam enormes blocos de pedra, que serviriam de fundação para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão, em parceria com os homens de Gebal, cortaram e prepararam a madeira e as pedras para a construção do templo. 1 Reis, capítulo 6. 480 anos após a saída dos israelitas do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo do Eterno. O templo que o rei Salomão construiu para o Eterno tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. Havia um pórtico ao longo dos 9 metros de largura do templo, que avançava 4,5 metros. O templo tinha janelas com grades estreitas. Junto à parede externa,
o rei construiu uma estrutura de sustentação que continha diversas salas de pequeno tamanho. O pavimento inferior tinha 2,25 metros de largura, o do meio tinha 2,70 metros de largura e o terceiro tinha 3,15 metros de largura. Ele fez saliências na parede externa do templo para apoiar as vigas. Os blocos de pedra para a construção do templo foram todos lavrados na pedreira. Por isso não se ouvia no canteiro de obras barulho de martelo, talhadeira ou qualquer outra ferramenta de ferro. A entrada do pavimento inferior ficava do lado sul do templo. Uma escadaria levava para o segundo andar e depois para o terceiro. Assim foi feita e concluída a construção. Salomão fez um forro com estrutura de madeira e tábuas de cedro. A estrutura ao longo das paredes externas estava unida ao templo com vigas de cedro, e as salas laterais tinham 2,25 metros de altura. A palavra do Eterno veio a Salomão. Quanto ao templo que você construiu, é importante que você viva de acordo com o que eu determinei e obedeça a tudo o que eu disser, seguindo as minhas instruções com toda atenção e obediência, para que eu cumpra em você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Eu, pessoalmente, vou habitar entre os israelitas. Não vou abandonar o meu povo Israel. Salomão construiu e concluiu o templo. Ele fez o acabamento interior, desde o chão até o teto com tábuas de cedro. O assoalho foi feito com tábuas de pinheiro. Ele separou 9 metros no fundo do templo para fazer o santuário interno, o lugar santíssimo. Revestiu-o com tábuas de cedro do chão ao teto. Como piso, usou tábuas de pinho. Em frente, o santuário principal media 18 metros. Todo o interior do templo era revestido de cedro entalhado com desenhos de frutas e flores. Não se via nenhuma pedra. Tudo foi revestido com madeira. O santuário interior do templo era o local da Arca da Aliança do Eterno. Esse santuário interior tinha 9 metros de altura, 9 de largura e 9 de comprimento. Tudo foi revestido com ouro puro. O altar de cedro também recebeu um revestimento de ouro puro. Todo o interior do templo foi revestido de ouro. Havia correntes de ouro penduradas na frente do santuário interior, nas paredes, no teto, no chão e no altar. Enfim, ouro por toda parte. Ele fez também 2 querubins de madeira de oliveira, com 4,5 metros de altura. Os 2 tinham o mesmo tamanho e as mesmas medidas. As asas abertas mediam 2,25 metros. De uma ponta a outra da asa eram 4,5 metros. Ele pôs os querubins no santuário interior. As asas abertas dos 2 querubins se estendiam por toda a extensão da sala. A ponta da asa de um querubim tocava a parede de um lado, e a ponta da asa do outro querubim tocava a parede do outro lado. No meio as asas se tocavam. Os querubins também foram revestidos de ouro. Também entalhou figuras de querubins, palmeiras e botões de flores em todas as paredes do santuário principal e do santuário interior. O assoalho, tanto no interior quanto no exterior, também foi revestido de ouro. Ele fez portas de madeira de oliveira para a entrada do santuário interior. Os batentes tinham 5 lados. As portas também eram entalhadas com querubins, palmeiras e flores e revestidos de ouro. Da mesma forma, ele construiu a entrada do santuário principal com batentes de madeira de oliveira, mas esses batentes tinham 4 lados. As portas eram de pinho, com 2 folhas. Cada folha da porta abria separadamente. Elas também eram entalhadas com querubins, palmeiras e flores e revestidos de ouro batido. Ele construiu o pátio interno com 3 camadas de pedras lavradas e uma última camada de tábuas de cedro. O alicerce do templo do Eterno foi lançado no 4º ano no mês de Ziv. A construção foi terminada em todos os detalhes, tudo conforme o planejado,
no 11º ano, no mês de Bul, o 8º mês. Salomão levou 7 anos para construir o templo.